Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um episódio do Papo Constate, um programa que tem como objetivo trazer temáticas relevantes para o nosso público. Aqui a gente fala sobre liderança, gestão, promoção da saúde, prevenção das doenças e hoje a gente vem aqui falar sobre uma campanha muito importante do mês de junho, que é o Junho Violeta. O nosso programa fica no ar no nosso canal do YouTube, Constate, e também do nosso Instagram, constate.se, para que vocês possam acessar. Hoje vamos falar do Junho Violeta, uma campanha mundial criada em 2006 pela ONU, com o objetivo de conscientizar toda a população mundial a respeito da violência contra o idoso. Nós hoje vamos conversar com a doutora Juliana, que é médica geriatra, nossa parceira do Espaço Ativo, que vai esclarecer a importância desse tema e o quanto que a sociedade deve ficar atenta para ajudar na prevenção e no combate desse tipo de violência. Doutora Juliana, tudo bem? Tudo bem, Ana. Tudo bem com todos. É um prazer enorme estar aqui com o Grupo Constate, com todos vocês que estão nos ouvindo, principalmente para falar dessa campanha que é algo tão importante e que nós estamos em um momento assim extremamente pertinente. Afinal de contas, 1 a cada 6 pessoas no mundo, pessoas idosas, sofrem violência. Aqui no Brasil já foram 77 mil casos notificados por ano e houve um aumento considerável agora na pandemia, um aumento de 50% dos casos, um número em comparação a 2019, então acho que a gente precisa muito falar sobre isso e conscientizar as pessoas para tentar frear esse processo. Interessante, né, doutora? Como que a gente não se dá conta disso no nosso dia a dia? E uma coisa importante que eu acho que nós precisamos esclarecer é que muitas vezes quando falamos em violência contra o idoso, a coisa que vem na nossa mente e que mais é noticiada, né, que nós tomamos conhecimento através da grande mídia, é a violência física, os maus tratos físicos a que os idosos são submetidos. Frequentemente isso aparece no noticiário, né, doutora Juliana? E a gente sabe que não é só esse tipo de violência que o idoso sofre. Você poderia detalhar um pouquinho para que a gente possa esclarecer esse assunto, doutora? Com certeza. A violência contra o idoso ela é extremamente abrangente. Vai desde o macro, quando a gente fala de direitos não respeitados, dificuldade de acessos a determinados serviços, dificuldades na acessibilidade, quando a gente fala em arquitetura e urbanismo, até no micro, onde ocorre a principal causa de violência, que é a violência doméstica dentro da sua própria casa. E a violência física é apenas uma delas. Nós poderíamos falar muito mais de violência psicológica, violência financeira, abuso sexual. E aqui eu gostaria de mais frisar mesmo é a negligência e o abandono. Essa é muito frequente, muito comum e passa muitas vezes desapercebida, né, pelas pessoas. Ah, doutora, interessante, porque a gente às vezes não liga a negligência à violência. E isso a gente também tem notícias, né? Que é justamente a gente não dar a devida atenção para aquele idoso que convive conosco. Se nós fôssemos pensar nesse perfil de idoso que sofre esse tipo de violência e negligência, como que a gente poderia traçar esse perfil, doutora? Então, a terceira idade por si só, ela já traz uma grande vulnerabilidade. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente se torna mais vulneráveis, porque passa a se tornar, tem mais chance de se tornar mais dependente, principalmente devido à ocorrência de doenças crônicas degenerativas, como é o caso, uma sequela de AVC, demências, depressão, onde você passa a depender do cuidado do outro. Então, hoje, o idoso ele mais vulnerável a esse tipo de violência é aquele mais velho, acima de 75 anos, e que apresenta uma patologia que gera realmente uma dependência física ou uma dependência cognitiva de uma terceira pessoa. Entendi. Dentro desse quadro, doutora, já que a gente tem um perfil traçado mais propenso, qual seria o perfil desse agressor? A pessoa que pratica essa negligência ou essa violência
dentro desse contexto familiar ou dentro da nossa própria casa? Infelizmente, o agressor normalmente é uma pessoa da família, um filho, por exemplo, que depende do idoso financeiramente falando. Então, esse é o perfil mais comum do agressor. Ele tem uma dependência, normalmente, em relação ao idoso, que é a financeira, e ele é o responsável pelo cuidado. É bastante chocante esse tipo de informação, né, doutora? Mas a gente precisa falar sobre isso, porque muitas vezes esse filho ou esse cuidador não tem a exata noção de que está cometendo um ato de agressão. É correto afirmar isso? É correto. A falta de informação, a falta dessas campanhas, a conscientização, às vezes traz realmente uma inconsciência, né, do problema. Então, a gente percebe o seguinte, que a pessoa vai ficando mais velha, ela trabalha, ela planeja de repente um envelhecimento e naquele momento ela não tem de volta, né, toda a necessidade correspondida. Então, o seu cuidado com sua saúde, o cuidado com seu lazer, com seu bem-estar, passa de repente não ser provido para prover o cuidado ou a necessidade do filho, dos filhos ou do próprio cuidador. Entendi. Ô, doutora, pensando sobre isso, né, e entendendo que todos nós queremos e desejamos ter uma velhice saudável, né, e bem cuidada, o que que a gente pode fazer para ter o mínimo de garantia sobre isso, quando nós ficarmos velhos? Eu sei que tem alguma coisa documental que eu possa fazer ou que a gente possa passar essa orientação para as pessoas? Eu acho que é muito importante, Ana, trabalhar a educação. Ensinar as pessoas, a sociedade, trabalhar com grupos, com gestão, até a própria educação escolar, para entender como é esse processo de envelhecimento, quais são as peculiaridades, o que é normal da terceira idade, o que é patológico, porque muitas vezes isso é confundido. E aí é onde mora a negligência, né? Achar que é normal da idade, então não é cuidado, não é dado uma atenção, por achar que é um processo natural do envelhecimento. Muitas vezes aquele idoso perde a oportunidade de fato ser tratado de forma adequada. Então esse trabalho educacional de conscientização, eu acho que é o primeiro, é o ponto de partida, porque verdadeiramente o que há de mais moderno no mundo é o processo de envelhecimento. Então as pessoas estão chegando à terceira idade, o grupo que mais envelhece, o que mais cresce, proporcionalmente falando, é justamente aqueles idosos acima de 85 anos. Então o grupo mais longevo vai crescer mais em relação às outras faixas etárias e é o grupo mais vulnerável a sofrer a violência. A gente até estava vendo um dado, né, que em 2050, 20% da população será considerada idosa. Agora, a gente conversando, doutora, certa feita, você mencionou um documento, como se fosse um testemunho, alguma coisa que a gente possa assegurar para quando estivermos mais velhos. Isso existe? Existe. A gente chama de diretrizes antecipadas de vontade. Hoje você pode ter um documento onde você vai descrever o que você deseja receber ou até o que você não deseja receber de tratamento quando você estiver impossibilitado de tomar decisões. Então você vai deixar por escrito e já se existe assim, um movimento grande das diretrizes realmente serem cumpridas. Então, assim, é uma forma de garantir a autonomia do indivíduo, né? Que hoje é tão retirada quando você chega na terceira idade. De ter a sua vontade preservada, né, doutora? Exato. E isso tem a ver também com a dignidade, né? Muito. Que a gente fala muito sobre essa perda da dignidade quando vem essa terceira idade, agora a quarta, né? A quarta. Para que a gente possa preservar isso daí, doutora, porque a gente já tem que lidar com o preconceito, né? Hoje se fala muito em etarismo, né? Eu acho que a gente também precisa esclarecer um pouco mais sobre isso, né? Até uma fala, uma simples fala, a pessoa toma um pouco de susto. Isso também é um tipo de violência, doutora? Sim, é o preconceito contra a determinada faixa etária. Quando a gente fala do preconceito à terceira idade, é importante deixar claro às pessoas que ali é uma pessoa que viveu mais tempo. Ele deve ter garantido os seus direitos na sua cidadania.
Hoje a gente vê um descaso muito grande em relação a essa população, tanto no macro, como eu já havia dito. Então, a gente tem aposentadorias, pensões totalmente inadequadas, dificuldades em acesso a diversos serviços, como o próprio serviço à saúde. A gente tem um desrespeito à lei, ao Estatuto do Idoso. Então, Sim. o idoso ele está muito marginalizado ainda hoje. E muitos acham que a terceira idade atribui muitas coisas ao processo de envelhecimento, quando a gente sabe que não. Às vezes o indivíduo está ali mais dependente, com sua autonomia retirada, por um processo patológico, por um processo que não foi normal do envelhecimento, uma causa externa, do qual a gente pode prevenir, a gente pode trabalhar e a gente deve trabalhar, porque a população está envelhecendo. Em 2030, nós vamos ter mais idosos do que crianças e adolescentes somados. E se a gente não começar a falar sobre isso, começar a pensar em estratégia, nós vamos viver um momento de calamidade. Porque nós vamos ter vários idosos dependentes do cuidado, com problemas que exigem cuidados cada vez mais prolongados, marginalizados e poucas pessoas, inclusive, para cuidar, para poder prover adequadamente esse cuidado. Então, isso é uma temática extremamente relevante e que eu acho que pertence a todos, né? Com certeza, é uma temática da nossa sociedade moderna, né? Isso. Que a gente trabalhou tanto para ter uma longevidade, para ficarmos mais vivos por mais tempo e cada vez mais, só que a gente também precisa garantir que essa longevidade venha de uma forma bastante saudável. E aí, doutora, eu trago um pouco do nosso papel, né? Afinal de contas, esse é o objetivo desse programa Papo Constate, né? Qual que é o papel nosso enquanto partes dessa sociedade, como, né, pessoas desse contexto, como também como profissionais de saúde? O que é que os profissionais de saúde devem se alertar para que a gente possa contribuir com esse processo da melhor forma possível, doutora? Como que a gente pode passar essa mensagem aqui para as pessoas? Eu acho que o profissional de saúde, conhecedor dessa temática do envelhecimento social, sabedor das possíveis consequências, das possíveis complicações de um envelhecimento mal sucedido, tanto individual como dentro de uma macroestrutura, a gente tem um papel de ficar atento a qualquer situação que possa suspeitar, né, de violência, de maus tratos, seja uma violência física, mas principalmente a violência, a negligência, porque a física ela é muito fácil de ser identificada. Uhum. A negligência, a falta do cuidado adequado, o abandono, o profissional deve estar bem atento para tomar as devidas providências, para ser ativo nesse processo, trabalhar a educação, a orientação da sociedade, fazendo palestras, dentro do seu próprio meio, né, de trabalho ali, você também está conscientizando sua equipe. E eu acho que, de repente, está promovendo ou gerando discussões a níveis mesmo de grupos, de sociedade, trazendo essa temática à tona, a fim que a gente possa promover realmente um envelhecimento mais ativo, um envelhecimento mais saudável, um envelhecimento com qualidade de vida. Porque, Ana, envelhecer, como você acabou de colocar, ter uma vida longa, é para ser maravilhoso, porque é uma oportunidade da gente viver mais, a gente conquistar nossos sonhos, a gente estar junto das pessoas que a gente ama. Então, é maravilhoso envelhecer, mas a gente precisa favorecer um envelhecimento mais bem sucedido, um envelhecimento com dignidade, com respeito. Afinal de contas, são pessoas que são mais velhas, que contribuíram muito, inclusive, para os mais jovens, né? Contribuíram muito com o mundo, que agora precisa só de um olhar um pouco mais diferenciado para ele. Muito bem, doutora. É muito importante a gente trazer esse tema, porque nós todos somos membros dessa sociedade. Então, é a nossa obrigação prestar atenção nesse movimento do envelhecimento com qualidade, do envelhecimento com felicidade, para que, de fato, a gente possa usufruir de tudo aquilo que a gente construiu ao longo da nossa vida. E aí, doutora, uma coisa muito importante, né? Como agir? Eu posso denunciar? Se eu percebo isso no meu vizinho
ou se eu percebo isso no meu dia a dia de trabalho, né, nos profissionais de saúde que estão ali dentro das instituições, como que eu devo agir? Eu devo denunciar? Existe um canal seguro para isso? Qual a orientação que a gente poderia dar agora nos momentos finais do nosso Papo Constate, doutora? Então, com certeza, a gente deve tomar uma providência. Existe sim canal seguro de uma denúncia anônima, como eu disse que 100, mas você pode denunciar também ao Ministério Público, ao Conselho Municipal, Estadual de Idoso, à própria delegacia. Ou, se você tiver a oportunidade, você pode também tentar ir resolver a nível micro. Às vezes é um cuidador e você pode alertar a família, pode tentar ir ali com um jeitinho. Mas o que não pode realmente é ficar também negligente, né? Negligenciar, porque é o nosso futuro. Nós temos também familiares idosos na nossa casa. Então, é por eles e por nós também, né, que a gente deve fazer isso. Muito bem, doutora Juliana, maravilha. Agradeço a todos vocês por estar nos assistindo mais uma vez no nosso Papo Constate. Lembrando que é um canal para que a gente possa trazer assuntos que sejam relevantes, ligados à saúde, gestão, liderança, prevenção das doenças, para que a gente possa contribuir com uma sociedade melhor. Então, pessoal, a campanha Junho Violeta está aí. Eu gostaria que vocês se interassem mais sobre o assunto, defendam essa causa, porque essa causa é nossa. Todos nós queremos uma velhice saudável e feliz, né, doutora Juliana? Muito obrigada. Passar para a doutora Juliana para as considerações finais. Muito obrigada a vocês pela iniciativa. Acho muito bacana esse trabalho que vocês vêm fazendo. É um trabalho de informação, de educação com qualidade. Então, parabéns a vocês. E sejam ativos, participem. As pessoas do bem, eu costumo dizer, as pessoas do bem precisam falar um pouquinho mais, estar mais engajados. Né, participem na campanha Junho Violeta. Interajam, façam, sejam vocês multiplicadores dessa informação. E muito obrigada por esta oportunidade. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo Papo Constate. Cada minuto com os seus conta. Cozinhando para o seu amor, dizendo eu te amo para os seus pais. Cada minuto perto de quem realmente importa, conta e conta muito. E se algo acontecer com eles, com quem você pode contar agora, imediatamente? O Sergipano agora conta com atendimento médico de emergência 24 horas por dia, em casa ou onde precisar. Porque cada minuto conta. Conte com a Vitalmed Constate em cada um deles.